Seja bem-vinda a mais essa aula, onde você vai aprender 8 virtudes que vão qualificar ainda mais a sua liderança. Essa aula também é um convite para o autoexame, o autoconhecimento e automaticamente para que você se desenvolva ainda mais como pessoa e, claro, como coordenadora, como líder da sua equipe. Primeiro, vamos pensar o que são virtudes? Quando a gente fala de virtudes, o que vem à sua cabeça? As virtudes são qualidades morais que são reconhecidas, que são valorizadas pelas pessoas, pelas diferentes culturas e pelas diferentes tradições. São aquelas qualidades que são universais, que são apreciadas universalmente, que todas as pessoas valorizam. E as virtudes, elas contribuem para que nós possamos viver de maneira mais ética, de maneira mais proposital, com mais propósito, com mais significado e também com mais bem-estar, porque melhora a nossa relação com a gente mesmo e também a relação com os outros. E os princípios, alguns dos princípios dessa aula, a minha vontade de trazer essa aula para vocês, ela veio a partir do meu conhecimento da filosofia do Theta Healing, que é uma técnica de terapia fundada pela Vianne Stibal, e a Vianne nos traz que nós estamos aqui na vida para lapidar as nossas virtudes, que nós estamos aqui nessa experiência terrena, nessa experiência humana, para que nas nossas relações, na nossa vivência, a gente possa lapidar as nossas virtudes. Lapidar no sentido de nos transformar, como um diamante bruto que vai sendo lapidado para que seu brilho floresça e resplandeça. Então, é nesse sentido que eu pensei em trazer essa aula com 8 virtudes que são essenciais para quem está na liderança. É essencial para todos, mas para você que está no cargo de liderança, vai ser ainda mais importante e você vai então agora compreender um pouco mais sobre os conceitos dessas virtudes e qual a relação, qual o impacto de você trabalhar essa virtude em você na sua liderança. Então vamos lá? Estou aqui com o meu material para que a gente possa explorar. A primeira virtude é a virtude da compaixão. Tem um livro, inclusive, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que trata da autocompaixão. O que é a compaixão? É a nossa capacidade de nos reconhecermos como humanos, de nos abrirmos, de estarmos abertos ao próprio sofrimento e ao sofrimento do outro, lidando com isso pela viés da compaixão, da bondade, e não da crítica, do medo, do julgamento e também da pena, da indiferença. Então é uma virtude muito bonita que traz pra gente que a gente não deve se desconectar do sofrimento, das coisas ruins. A gente deve acolher isso a partir desse viés da compaixão e da intenção de transformar, da intenção de melhorar. Então, a Kristin Neff, ela diz que a compaixão envolve estar aberto e receptivo ao próprio sofrimento e aos outros, não evitando, não desconectando-se dele, mas gerando desejo de aliviar e curar esse sofrimento com bondade. Inclusive, se você é uma pessoa que se tortura muito, que se critica muito, que se julga muito, que tem autoestima baixa, que fica chicotinho nas costas, recomendo muito a leitura deste livro aqui, Autocompaixão, pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. É um livro muito bacana, onde ela inclusive traz exercícios para que a gente possa desenvolver a compaixão conosco. Então, inclusive ela fala, se você é um autocrítico habitual, lembre-se que o seu comportamento, na verdade, representa uma forma distorcida de autocuidado, uma tentativa de se manter seguro e no caminho certo. Ou seja, a gente se critica porque a gente quer ser melhor, porque a gente quer se transformar, mas isso não é o caminho que vai trazer a solução. O caminho é a gente acolher com compaixão e cuidar. Outro aspecto importante da compaixão
é que a gente, desenvolvendo a virtude da compaixão, a gente trabalha a nossa capacidade de se importar com o outro, de se importar então com a gente e de se importar com o outro a partir desse viés, desse olhar positivo e desse viés de tentar fazer algo, né? De estar motivado a fazer algo pelo outro. E isso no nosso trabalho é fundamental, porque você precisa se importar com a sua equipe, você precisa se importar com os usuários para que você possa, a partir dessa postura compassiva, respeitando o seu lugar. Eu não estou aqui dizendo que é caridade, não é isso, tá? É a partir dessa visão compassiva, você pode fazer uma política pública de garantia de direitos profissionalizada cada vez mais com qualidade. Então, comece a pensar aí, qual é o seu nível de compaixão pelos outros, por você? Será que você está criticando demais, criticando a si mesmo, criticando os outros, criticando a equipe? Como que você lida com os erros, os seus erros, os erros da sua equipe? Como que você lida com a dor, com o sofrimento? A compaixão ela é uma virtude que está ainda para além da empatia, né? Porque não é só você reconhecer e empatizar com o sofrimento do outro, é você ir para além disso. Então, fica aí a reflexão da primeira virtude. E sendo uma coordenadora compassiva, você vai promover um ambiente de trabalho que é mais harmonioso, que é mais acolhedor, né? Vai promover mais coesão e colaboração com a equipe. E também elas promovem esse suporte mais efetivo, tanto para as pessoas, né, da sua equipe, quanto também para os usuários. Combinado? A virtude número 2 é a virtude da gratidão. Certamente você já ouviu alguém falando sobre isso, e sim, a gratidão é uma virtude necessária, que tem inclusive hoje em dia vários estudos científicos a respeito dela. Sobre a compaixão também tem neste livro, né, que eu mostrei para vocês, inclusive, tem vários estudos e pesquisas que foram feitos sobre a virtude da compaixão e a gratidão também. A gratidão é a nossa capacidade de reconhecer e valorizar as coisas que acontecem, né? A gente reconhecer os aspectos positivos, aquela história de olhar para o lado cheio do copo, né? A gente sai da reclamação, a gente sai da lamúria e vai para a gratidão. E a gratidão, ela tem uma vibração muito alta, então a gente altera o nosso estado emocional, a gente altera as ondas cerebrais do nosso cérebro e a partir disso a gente vive de uma maneira mais positiva, a gente tem mais saúde, a gente consegue, o que no Theta Healing a gente chama de manifestar, que é tornar real, né? Se a gente agradece, se a gente acredita positivamente nas coisas, aquilo fica mais fácil de vir pra gente. Então, tem um exercício que eu gostaria que vocês começassem a fazer a partir de agora, que é agradecer diariamente, né? No final do seu dia, passa o seu dia em revista, o que aconteceu no seu dia, pelo que você é grato. E às vezes, quando eu proponho esse exercício, as pessoas acham que tem que ser uma coisa muito grandiosa, e na verdade, a gente pode praticar a gratidão nas pequenas coisas, pelo fato de poder estar respirando, pelo fato de poder caminhar, pelo fato de olhar para o céu, de ter um momento de contemplamento, pelo sorriso de uma criança, por uma ideia que talvez você tenha tido. Você pode explorar. Eu quero que você expanda a sua percepção e perceba pelo que você pode ser grata, né? Isso também é bíblico, né? Se a gente for pensar que a gente tem uma passagem bíblica que traz: em tudo dai graças. É científico, é filosófico, é religioso, né? É bíblico. Então, são diversas os embasamentos para a gente poder praticar a gratidão no nosso dia a dia. Comece o seu dia agradecendo, termine o seu dia agradecendo, ainda que tenha acontecido coisas desafiadoras. A gratidão, inclusive, vai te ajudar a se desconectar daquilo que foi ruim, daquilo que foi negativo, e vai trazer um bem-estar para você, inclusive até para você encontrar mais soluções criativas. Então,
Quando você agradece, né, você é uma pessoa grata também, que desenvolve a virtude da gratidão, você também contribui para um ambiente de trabalho que é mais positivo, que é mais harmonioso. Se você pratica também o hábito de agradecer a sua equipe, de valorizar a sua equipe, de reconhecer, de demonstrar a sua gratidão pela sua equipe, isso também fortalece neles esse sentimento, o desejo de fazer melhor, reforça esses comportamentos que são desejáveis na sua equipe. E tem gente que pensa assim, André, mas o técnico tá lá, ele tem mais que fazer sua obrigação, ele tá contratado para trabalhar mesmo e tal, né? Mas quando a gente fala de relações, lembra que liderança, a gente tá falando das relações para que a gente tenha o quê? Mais resultados. Então, as pessoas precisam sim ser motivadas, ser encorajadas, e uma das formas é você reconhecendo, agradecendo aquilo que é positivo. A virtude número 3 é a virtude da humildade, que envolve sim a qualidade de ser modesto, de reconhecer os seus limites, de reconhecer os seus desafios, reconhece também as suas qualidades, as suas potencialidades, porque tem gente que acha que humildade tem a ver com humilhação, que é você se humilhar diante dos outros, e não tem nada a ver. Humildade é você reconhecer quem você é você reconhecer de fato qual é o seu lugar, tanto para as coisas que você já desenvolveu, tanto para aquilo que ainda precisa ser desenvolvido, ainda precisa ser trabalhado. Então, quando você tem muitas qualidades, mas você fica se colocando para baixo, isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Agora, quando você tem de fato um dom, quando você tem de fato uma habilidade, um conhecimento, uma informação que você tem propriedade naquilo, ou uma habilidade que você domina bem, reconhecer e valorizar isso também é humildade. E a humildade também traz pra gente a conexão com a vulnerabilidade, com a gente estar aberto e disposto ao aprendizado. Sobre vulnerabilidade, eu indico as leituras de Brené Brown, que é inclusive uma assistente social americana que pesquisa muito sobre isso. Então, ela traz que a gente estar aberto, né? Estar vulnerável nesse sentido de reconhecer as nossas limitações, de reconhecer aquilo que a gente precisa melhorar, mas também aquilo que a gente já é bom, isso nos torna mais receptivos e abertos ao aprendizado. E ao você aplicar isso no seu dia a dia, vai permitir que você aceite melhor os feedbacks, que você busque esses feedbacks sobre você, que você também saiba fazer isso de uma forma mais tranquila, mais assertiva com a sua equipe. A humildade, ela também promove a colaboração, porque se a gente for pensar no oposto, aquela pessoa que acha que dá conta de fazer tudo sozinha, que não precisa da ajuda de ninguém. Então, se você é humilde, se você reconhece as suas imperfeições, mas também as suas possibilidades de contribuição, você tem a possibilidade de promover um ambiente mais colaborativo entre a equipe. E já a virtude de número 4, nós vamos pensar na honestidade, que vai estar também conectada com a verdade. A honestidade é a qualidade de você ser sincero, de você ser transparente, de você agir também com compromisso, com ética, com integridade moral, mantendo, né, a conformidade dos fatos, o que é verídico, o que é real. Então, a honestidade tem a ver com esses aspectos. E a honestidade é crucial, né, para a construção da confiança. Se você quer que a sua equipe confie em você, se você quer que a sua gestão, que os seus superiores confiem em você, você precisa ser honesto, íntegro, verdadeiro, né? Trabalhar com a realidade dos fatos, trabalhar com a verdade, com os princípios éticos e morais, né? Sendo verdadeiro, não ficando encontrando desculpa, encontrando mentirinhas, sabe? Dando nó nas coisas. Não, você precisa trabalhar a virtude da honestidade, da verdade, da integridade. E isso vai estabelecer, então, essa base de confiança,
que é essencial para a liderança. Para você ser reconhecida como uma autoridade, a sua equipe precisa confiar em você. E quando você demonstra que é honesta, que é verdadeira, você conquista ainda mais essa confiança. E promove também esse ambiente de transparência, onde as pessoas não precisam camuflar as coisas, não precisam esconder, dar desculpa, onde as relações são transparentes e fluidas, sabe? Que as coisas fluem, onde não há medo, né? Porque se você é honesta, você encoraja a sua equipe a ser também. E isso é essencial para o trabalho. Vai trazer um trabalho muito mais de qualidade e um ambiente de trabalho também muito melhor. A virtude de número 5, nós vamos falar da gentileza, que é a qualidade de ser amável, de ser prestativo, de ser atencioso com os outros, de ser atencioso, né? Então, se você é gentil, primeiro com você mesma e também com os outros, você consegue aquela história, né? De gentileza gera gentileza. Então, promover esse ambiente que vai ser mais gentil, mais amoroso, mais afetivo, é também algo muito positivo que você vai fazer, porque você vai fomentar esses relacionamentos positivos, facilitando inclusive a resolução de conflitos, né? É necessário às vezes ser direto, talvez em algumas situações exige uma postura um pouco mais diferente, sim, mas é também necessário saber quando utilizar essa postura da gentileza, né? Trabalhar essa virtude com você, de falar mesmo as coisas com educação, de pedir com cuidado, né? Com atenção. Então é também uma virtude que vai impactar positivamente o seu trabalho. A virtude número 6 é a virtude da esperança, do verbo esperançar, né? E não esperança de parar e ficar parado. Mas o que nós precisamos na assistência é trabalhar, né? Se tem uma coisa que é necessário, é a gente trabalhar a nossa esperança. A esperança de dias melhores, de um país mais justo, onde a gente consiga de fato, né, contribuir para a redução das desigualdades, mas como praticar essa esperança? Estudando, trabalhando, fazendo sim uma política pública embasada na sua teoria, nos seus fundamentos legais, normativos, com conhecimento, para que a gente possa alimentar, né, esse desejo, essa expectativa positiva, essa confiança de que as coisas vão melhorar. A gente esperançar, né? A gente agir para que as coisas melhores aconteçam no futuro. Então, ter uma visão positiva, a esperança vai te ajudar a ter uma visão positiva, a uma visão esperançosa para manifestar os seus resultados desejados. E isso vai te ajudar a motivar a sua equipe, a superar os desafios, a manter o foco nos objetivos. Se as coisas estão começando a dar ruins, porque às vezes as coisas dão errado, falta material, falta gente na equipe, e você é aquele pilar ali de sustentação, onde você trabalhando a virtude da esperança, junto com essas outras virtudes, né, porque elas estão todas interconectadas, relacionadas, você consegue continuar motivando e inspirando a sua equipe. A esperança também ela promove, né, a resiliência, a adaptação, né, para que a sua equipe, o seu trabalho aí possa prosperar apesar dos imensos desafios que a gente enfrenta no contexto do SUAS. A virtude número 7 é a virtude da alegria. A alegria é um sentimento de felicidade, de contentamento. A gente vai querer compartilhar, né? Geralmente a alegria é algo que é compartilhado com as pessoas. E a alegria, mesmo nos sentimentos, né, mais vulneráveis, nos momentos mais desafiadores, ela também é recompensadora quando a gente compartilha essa alegria. E há quem diga que a alegria precede o sucesso. Então a gente precisa colocar alegria, colocar amor, vivacidade nas coisas que a gente faz, para que a gente então venha automaticamente o sucesso, né, depois do trabalho.
E essa coisa de ser pra cima, né? De estar alegre, de estar contente, né? De trabalhar o contentamento, a contemplação das coisas, né? Que tá muito ligado ali também à questão da gratidão. Então, você promove o bem-estar para você e para os outros, né? Claro que sim, aí como o filme, né, divertidamente, a gente vai ter as diversas emoções aí, os diversos sentimentos que vão fazer parte da nossa vida. Mas é importante a gente trabalhar para que a nossa mente opere cada vez mais pelo viés dessas virtudes positivas, né? Pelo caminho que vai nos trazer mais alegria, mais felicidade, um melhor bem-estar. E isso vai ser melhor para você, vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar a produtividade da sua equipe, o bem-estar do ambiente. Então, alegre-se. E a virtude de número 8 é a virtude do compromisso. Vocês sabem, né, que eu sempre trago isso, né, a importância do compromisso com o SUAS, do compromisso com essa política tão maravilhosa que está nas nossas mãos. E como eu sempre digo, estar na coordenação é um lugar de poder no sentido das possibilidades. E com você assumindo o compromisso com o seu papel, com o seu lugar, com a política, com os objetivos que essa política tem, com as seguranças que ela afiança, você vai estar favorecendo a execução dos serviços, a execução do trabalho. Então é preciso que você tenha compromisso com a política, compromisso com você mesma, compromisso com a sua equipe, com a sua palavra, com tudo que envolve o seu trabalho. E você ser dedicada, você ser leal ao objetivo, né? A sua causa que você escolheu estar aí nesse lugar. E o compromisso, ele também vai permitir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, vai te permitir que você esteja focada, dedicada a alcançar suas metas, os seus objetivos e também inspirar a sua equipe a fazer o mesmo. Essas são as 8 virtudes que eu separei para que você possa refletir e colocar em prática, trabalhar no seu dia a dia. E eu quero que você me conte quais dessas virtudes, se a gente for pensar aí, né, num gráfico, se a gente fosse estabelecer uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas virtudes, para o quanto você pratica essas virtudes no seu dia a dia, qual nota você daria em cada uma delas? Qual delas está requisitando mais a sua atenção nesse momento? Como que de fato você pode fazer para trabalhar essas virtudes? Quero que você se lembre do nosso exercício da gratidão, que você comece a fazer a partir de agora. Eu fico esperando você aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima aula.